Bom, gente, é um pi, né? Deixa eu me apresentar, eu sou a professora Carla Santos. Alguns já me conhecem, alguns já estudaram comigo, outros já me conhecem, né, de outros momentos. Né? Eu sou jornalista, formada em jornalismo, em radialismo, também em técnicas de rádio e TV. Sou pedagoga, tenho pós-graduação em psicomotricidade, psicopedagogia, gestão escolar e assessoria de comunicação em mídias digitais. Sou professora, mestrando em ciência e meio ambiente pela Universidade Federal do Pará. Eu não durmo, eu não como, por isso... E olha, gente, eu não comecei muito cedo, né? Eu vou fazer 50 anos. Então, eu acho que é a leitura, o estudo, né? Gostar do que faz, né? Eu acho que quando você gosta do que você faz, acho que isso te motiva, né? Eu tenho 32 anos de comunicação, então acho que isso me motiva. Eu sempre fiz o que eu gostei dentro de cada área. A pedagogia veio complementar. E aí, quando eu me descobri como professora, melhor ainda, porque eu pude compartilhar minhas experiências. Então, assim, por isso eu estou aqui com vocês hoje, porque eu também ministro, né, palestro nas empresas do distrito, né, nas faculdades, na Universidade Federal do Amazonas, onde existe um convite, eu estou lá para falar um pouquinho dessa minha experiência e desse trabalho que a gente precisa aprender, que é o quê? A arte de falar em público e a nossa linguagem corporal. O quanto elas são importantes, né, para o nosso dia a dia. Eu estou falando aqui com professoras, ok? Não é isso? Futuras professoras. E que desde hoje já precisam entender a sua responsabilidade nesse mercado de trabalho. Né? Eu entendi a minha responsabilidade e a partir do momento que eu entendi isso, eu consegui trabalhar melhor. E assim também vai ser com vocês. E aí existe uma coisa que acontece conosco, que é a questão da timidez, ou medo de falar em público. E isso precisa começar dentro da instituição. Ah, mas eu sou tímida, eu nunca falei, eu escolhi pedagogia, mas não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? Estou meio perdida, na hora das apresentações parece que eu estou segurando uma bomba na mão. Então é isso que a gente precisa aprender. Todos nós temos potencial. Eu não sou melhor que vocês porque tenho esse leque de conhecimento, e nem vocês são melhores do que eu. Então não existe, nós estamos aqui igual. Existem habilidades que vocês têm que eu não tenho. Não é assim a vida? Então é assim que segue, não é que vem alguém melhor, mas alguém que vai contribuir a mais ou a menos naquilo que você faz. Então eu queria começar falando para vocês o quanto é importante você aprender a falar em público, porque a partir de hoje, né, vocês como professoras, daqui a pouco dentro de um estágio, as crianças vão começar a exigir de vocês. Vocês são um reflexo daqueles que estão aí. Eu sempre digo que como professora, eu sou o reflexo. Vocês olham para mim e veem em mim o quê? Um testemunho. Se eu faço algo errado, acabou-se para mim, né? Olha ali a professora, o que ela está fazendo? Né? Olha ali a roupa da professora, olha ali o jeito que a professora está falando com alguém. Então a gente sempre vai ser olhado assim. Então, a partir do momento que você assumiu essa responsabilidade como professora, que vocês são, então você também precisa entender que quem está do outro lado, ouvindo, vendo você, e também vendo você falar, precisa da sua atenção. Então, vamos tirar todos os medos, tá? E eu começo falando dessa linguagem corporal, que é uma forma de comunicação que, gente, diga comigo, não verbal. Né? A linguagem corporal, como nós conversamos através do nosso corpo. Imagina se tudo que eu estivesse falando para vocês agora, eu estivesse só parada. Olha, gente, hoje vocês, né, a gente vai falar da arte de falar em público, da oratória. Vocês vão até me ouvir, mas não vai existir aquela, como eu falo assim, por que vocês? Por que agora? Porque vocês estão olhando para onde? Da forma que eu estou olhando, a forma que eu estou gesticulando, a forma que eu estou me comunicando. Então, abrange principalmente gestos, postura, expressões faciais, movimento dos olhos e proximidade entre locutor e interlocutor. Porque, querendo ou não, se eu chego aqui e o meu gesto para vocês for um gesto de tristeza, ou se for um gesto de raiva, vocês vão olhar para mim assim. Né? Alguns olham e falam assim, sabe nada, já sei, hein? Conheço olhares, hein? Quem estiver pensando assim. Ou então outras vão dizer, não, eu não vou tirar meu medo, não consigo.
né? A gente sempre acaba falando muito com os olhos e com o nosso corpo, e é isso que a gente precisa aprender, e é muito legal. Os primeiros estudos científicos sobre linguagem corporal, até para que vocês possam entender, foram feitos por Charles Darwin e publicados no livro A Expressão das Emoções em Homens e em Animais, em 1906. Foi quando começou toda essa história. De que forma eu posso me apresentar? De que forma a expressão corporal ela acaba estando relacionada com aquilo que você for fazer? No meu trabalho de psicopedagoga, eu também acompanho alguns processos de trabalho, né? Principalmente no distrito, né? Nós observamos e conversamos com aqueles que vêm em busca de trabalho. E aí a nossa observação é justamente essa, gente. De que forma essa pessoa está se expressando? Como é que está a língua portuguesa? De que forma ela está falando? De que forma ela está me olhando? Como é que estão as redes sociais dessa pessoa? Então não pense que vocês não são vigiados. A partir do momento que vocês estão numa empresa, eles fuçam tudo e observam tudo. E é para isso que a gente tem que ter esse olhar, né? A linguagem corporal foi uma das primeiras formas de comunicação humana e continua sendo uma das mais fortes e expressivas, né? Se você gritar no meio do corredor, se fizer um gesto obsceno, é isso que as pessoas vão lembrar de você. Por mais que você seja uma pessoa legal e tal, mas as pessoas, você viu o que ela fez? E aí vão vir vários significados na sua cabeça sobre o que essa pessoa está falando ou sobre o que ela está pensando e por que ela fez aquilo. Então a gente precisa entender que quando nós não nos comunicamos, é assim que as pessoas nos veem, né? Você está sempre se escondendo, de uma forma ou de outra. Então ficamos o quê? Isolados. É assim que muitas pessoas se sentem, isoladas, porque não conseguem se comunicar. Acham que não conseguem, mas você consegue. Você pode se comunicar. E a partir de hoje, com essa responsabilidade de ser um professor ou uma professora, você precisa sair desse isolamento e entender que você é parte importante, integrante desse processo de aprendizagem da criança que você vai estar ensinando. E não é fácil, né, gente, para a sala de aula. Hoje nós estamos aqui aprendendo, mas quem aqui já tem experiência em sala de aula? Então você sabe que você confrontar umas 30 crianças não é fácil. Eles sabem mais sobre tecnologia, eles mexem no celular melhor que você. Eles entendem quando você está triste, tia, porque ele vai dizer, o que tu tem, tia? Tia, por que tu gritou comigo? Tia, tu está triste hoje, o que está acontecendo? Eles conseguem enxergar o contato visual e as expressões melhor que qualquer outra pessoa. Não pensem que eles são bobos. E alguns até usam as suas expressões para justamente trabalhar o seu emocional. E aí que vem até onde eu vou ter paciência. E a paciência, ela precisa existir, ok? E aí, gente, parece que a nossa vida apenas corre. Quando você não liga para nada, quando você não presta atenção naquilo que você está fazendo no dia a dia, de que forma eu estou me portando, como é que está o meu corpo, como é que está a minha mente, como é que estão os meus pensamentos, como é que eu estou na faculdade, o que eu estou fazendo para melhorar. Então a vida só vai fazer isso, você só vai sentir isso. E eu sei, gente, que são inúmeros trabalhos quando a gente faz parte de uma graduação, não é? Mas pensa bem, eu sempre digo para os meus alunos de pedagogia e de jornalismo, mas de pedagogia ainda mais, vocês vão instruir crianças. Vocês vão fazer crianças que futuramente serão presidentes, doutores, advogados, jornalistas. São vocês. É o início de tudo, é a base. Se ele não tiver a base, ele vai chegar aqui cheio de problemas na faculdade. Porque ele não teve uma base. Ele não teve um professor que conseguiu trabalhar as metodologias, não conseguiu trabalhar uma didática que fizesse com que aquele aluno entendesse e amasse aquele professor pelo que ele é, o exemplo dele, principalmente. Então, a gente precisa entender isso. E aí eu começo falando para você o quanto os olhos, eles são importantes, né? E não é os olhos bonitos não, tá, gente? Os olhos conversam tanto quanto a língua que nós utilizamos. De acordo com pesquisa, o impacto de uma mensagem sobre o ouvinte está relacionado conforme de acordo com pesquisas. 7% é aquilo que você diz. 38% é o seu tom de voz, a inflexão, que é o que eu estou fazendo. Eu começo falando, mas você já viu que tem hora que eu tenho que dizer, pois? Por quê? Para você, acordar. Os alunos precisam acordar. Nem que eu tenha que dançar paradinha aqui para vocês. Mas vocês têm que acordar.
Então, gente, 55% corpo, olhos, mãos, braços, pernas, né, vão fazer toda a diferença. Expressão e gesto. No processo de comunicação, onde o emissor, um receptor e um meio pelo qual a mensagem é propagada. Esse meio ou canal pode ser verbal, corporal ou escrito. Mas olha quantos por cento as pessoas vão entender o que você está falando. A partir de quê? Da sua expressão. Eu posso ler tudo para vocês aqui, explicar, vocês vão entender. Mas vocês vão lembrar de mim através de quê? Daquilo que eu estou fazendo com o meu corpo, com os meus gestos, com as minhas mãos, com as minhas pernas, que é o que a gente vai começar a falar agora. Então, pensem bem. 7% é só o que você diz, vai sumir, vai desaparecer. É só 7% que fica, mas 55% é o mais importante. E aí, gente, essa é a importância de você saber trabalhar com os seus olhos e com a sua postura. Porque é fácil você saber quando alguém não olha nos seus olhos. É ruim você estar em uma sala de aula com as crianças e você trabalhar sempre de cabeça baixa, né? Olha, gente, vamos agora pegar aí o trabalho, o caderno. Pega aí o caderno, gente. Né? Eles estão vendo. A professora não está olhando, eu não estou olhando. Pega o caderno, meu amor. Já pegou o caderno, querida? Bora pegar o caderno. Eles gostam disso, as pessoas gostam disso. Né? Você tem que, sabe, tem que estalar o dedo, tem que sambar, tem que falar, tem que fazer alguma coisa. Hoje as nossas crianças estão totalmente tecnológicas, gente. Se você hoje não aprender que isso aqui é importante, você não vai conseguir dominar uma sala de aula. Eu estou falando para professores. Serve para qualquer profissão, mas hoje eu estou falando para professores. Então a gente precisa entender isso. De que forma eu posso trabalhar isso? Começando pelas minhas pernas, né? A postura também é muito importante numa apresentação, pois a postura e as atitudes antes de falar poderão predispor o ânimo dos ouvintes de forma favorável ou contrária. Eu cheguei aqui, eu dei bom dia. Uma pessoa, eu chego, vamos lá, gente, já está tudo pronto? Vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Olha o meu rosto. Nós vamos falar sobre isso, sobre técnicas de apresentação, e aí você precisa entender que você precisa falar bem, que você precisa... Olha a forma que eu estou falando. Ou eu posso dizer, bom, hoje a gente vai falar sobre técnicas de apresentação. Olha que legal você aprender de que forma você pode trabalhar a sua postura, seu corpo, sua voz. Não ficou diferente? Falar sorrindo. Precisamos aprender a falar sorrindo. Não é que você vai sair... E aí, tá tudo bem? Tá, acabei de perder meu cachorro, mas tá tudo bem. Não é isso. Tá bom, gente? Tem que ser natural. Tá tudo bem? Tá, tirei 0 no Provão, amiga, tu acredita? Não pode ser assim, entendeu? Tem que saber de que forma eu estou me comunicando. Isso é importante. Então, as pernas, elas dão sustentação ao corpo. E você sabe que, dependendo do posicionamento, ela pode se tornar um elemento positivo ou negativo. Eu estou aqui conversando com você, mas a gente não fica todo o tempo assim, né? Eu preciso colocar a perna aqui, aqui. E isso eu preciso fazer sem que você perceba. Concorda? Porque senão você vai ficar olhando para onde? Para as minhas pernas. Se eu ficar falando assim, e aí, gente, você fala, né? Que quando você fala com criança, olha, que legal. Você tá olhando para mim, meu Deus, essa mulher é louca. Ela é louca, ela fala com as pernas. Então, elas precisam sustentar o teu corpo de forma que você consiga falar. E eu pisando no microfone todo o tempo. Vou botar aqui. Né? E aí vamos começar com os erros mais comuns dentro de uma apresentação. Gente, eu já não consigo mais fazer essa movimentação desordenada por causa do tempo que eu tenho de trabalho. Né? Mas normalmente quando você fala com as mãos e a sua voz fala de outra maneira, já repararam como é? Né? Alguns professores, alguns colegas, ele fala uma coisa com a boca e o corpo fala outra coisa, né? Gente, nós vamos falar sobre o corpo estar totalmente desengonçado. É aquele que não sabe sambar, que não sabe dançar. Então o corpo acaba não conjecturando com aquilo que você está falando. Então fica essa movimentação desordenada. E aí fala muito com a mão, né? Com o pé. E aí a gente vai no cruzamento dos pés em forma de X. É ruim, né, eu estar falando com vocês assim. Vocês vão estar assim, a professora quer fazer xixi. Né? E eu, gente, porque assim, hoje... Mas existe, incrível, quando você está em uma apresentação, você acaba fazendo coisas que você não faz, mas por causa do nervosismo e do medo,
você acaba trazendo isso para você. Aí tem também o animal enjaulado, né? Porque, gente, hoje eu estou falando para vocês sobre o quê? Estou falando sobre técnicas de apresentação em rádio e TV. E aí você compre, olha o que eu estou fazendo. Eu tenho uma grade aqui, eu tenho um animal enjaulado, eu estou enjaulada. Quer dizer, tem gente que é assim, né, falando. Olha, aí eu quero dizer para vocês, ficaram tontas? Ainda não ficaram tontas? Porque eu já fiquei. E mesma coisa a gangorra, porque eu não posso falar. Hoje a minha apresentação vai ser sobre... Gente, vocês riem, mas tem muita gente assim, não é? Porque hoje eu vou falar sobre comunicação, e aí tá lá, nana, né? E aí a rigidez! Peguei, Andréia. Não adianta estar aqui falando com vocês que vocês não querem nada com a vida. Olha a rigidez, isso também conta. Olha a forma que eu estou me comunicando. Primeira coisa que vocês vão dizer, é louca, né? Por que ela está falando assim com a gente? Ela nem me conhece. Né? Não é assim que a gente trata. Imagina você tratando uma criança em sala de aula com essa rigidez. Olha, eu estou aqui, me respeitem. Não vai respeitar nunca. Criança não é assim. Né? Ela pode te respeitar pelo medo, mas um dia isso vai acabar. E você vai estar sendo a bruxa da escola. E hoje, as escolas querem professores diferentes. Qualquer professor a gente acha em qualquer lugar. Né? Não querem mais os professores jurássicos, gente. Que não tem metodologia em sala de aula, que não sabe trabalhar com um desenho, com uma dança, alguma coisa que chame atenção. As nossas crianças precisam serem puxadas para a gente, né? Cruzar e descruzar, né, os braços. Numa apresentação você tá, hoje é a minha parte. Vai aí a tua parte. Ah, eu não estudei essa parte, não. E o braço cruzado. Isso não pode em uma apresentação. Eu estou falando dos códigos também de ética, de etiqueta, tá? Tudo que a gente fala dentro da comunicação está dentro dos códigos da etiqueta também, daquilo que a gente vive fazendo. E espreguiçar, né, gente? Por quê? Dá vontade de todo mundo fazer isso. Então, cuidado. São erros comuns e que acontecem todos os dias dentro de uma apresentação. E aí a gente vai para aquela questão, como eu falei, da posição correta em pé. Normalmente, né, você está mexendo o pé. Você não consegue ficar todo o tempo assim. Você acaba fazendo assim com a perna, né? Puxa a perna para o outro lado, anda um pouquinho. As tuas mãos têm que estar de acordo com aquilo que você está falando. Então, você precisa entender isso. E aí eu deixo aqui, né? O deslocamento das pernas precisa seguir o quê? A inflexão da voz, o ritmo, a cadência e o quê? A velocidade da fala. Se eu falo muito rápido, a minha perna tem que acompanhar o meu falar rápido. Se eu falo mais devagar, a minha perna automaticamente vai seguir a minha voz. Entenderam? Dúvidas? Alguém está se vendo? A gente sempre se vê, né? É normal. E aí os braços e mãos, gente, como a gente peca com os nossos braços e com as nossas mãos, né? O importante, como já foi dito, é que se preze o quê? A naturalidade. Ninguém aqui está ensinando uma fórmula de você falar, ou de você gesticular, ou de você, né, trabalhar com o seu gesto. O que a gente está fazendo aqui é trabalhando essa naturalidade. A partir dela, de que forma a gente tem se comportado e que a gente pode melhorar. Então, os erros mais comuns são o quê? As mãos atrás das costas. Se eu estou dando uma aula, se eu estou ministrando, se eu estou em uma sala, ou se eu estou apresentando um trabalho, essa mão atrás das costas, ela denota o quê, gente? Aquele militarismo, né? Eu quero, né? Faz, rígido, rigidez, né? Ele dá aquela coisa de rigidez. Por mais que você sorria, mas a sua mão está assim. Os braços cruzados, como a gente já falou, né? Se eu estou falando aqui com vocês de braços cruzados, eu estou sempre na defensiva, como se eu não tivesse segurança daquilo que eu estou falando. Os gestos abaixo da linha da cintura, porque assim, gente, como é que é? Não vamos fazer, não? E aí, como é que é? E o braço aqui, né? E aí? E aí? E palma? Pra que palma? Não tá nem no aniversário, mas fica. Né? E fica com aquele gesto. Acima da cabeça, gente, porque assim, se você não pegar para si e falar, você não consegue demonstrar. Aí olha, tá, né? Uma orquestra. Então, cuidado com os braços. Então, a mão sempre nessa posição, quando você for falar. Vocês têm um trabalho muito legal aqui, que é o canal da Web Pedagogia.
né? E que o Cássio precisa de pessoas para estarem também ajudando nessa apresentação. O Caio. Desculpa, Cássio, mudei seu nome. O Caio precisa de pessoas. E por que não vocês? O canal é de vocês. E por que não começar agora, Caio, depois dessa aula, trabalhar com elas? Aquilo que ele for trabalhar, cada uma faz a apresentação. Então, como é que eu estou com as minhas mãos? Não é que eu vou ficar assim não, tá, gente? Igual um robô. Hoje a gente vai apresentar na tela a professora. Não. Você pode falar com as mãos. Gente, hoje a gente vai apresentar a professora Meg, ela que vai falar um pouquinho sobre a contabilidade, entendeu? Ó, sempre falando com aquilo, cuidado com o... Porque hoje a gente vai né? Para. Né? Porque, ó, pra que gente? Né? Então, cuidado com esses gestos que, querendo ou não, eles se tornam obscenos para quem está nos assistindo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? E aí, apoiar-se sobre a cadeira, né? Ruim. Isso aqui denota muita insegurança. E, às vezes, você está apresentando um trabalho e você quer entrar dentro da parede. Eu já vi alunos assim, né? Assim, a minha parte, vai você. E a outra está apresentando e ele está aqui, ó. Quase entrando na parede. E o certo é você estar... O certo não é nem você dizer, agora é a parte dele. Isso não se diz. A apresentação ela tem que seguir sem você ficar dizendo, agora é a minha parte. Ah, eu não estudei essa parte, eu não sei. Todos têm que estudar todas as partes. E aí eu falo como professora para vocês. Então esse cantinho aqui, esse aqui é o cantinho da morte. Você prefere morrer ao falar o que você estudou, né? Principalmente se não estudou. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Cuidado também, gente, com os detalhes que sobressaem. Pulseiras muito grandes, roupas brilhosas. Ai, hoje é dia de apresentação. Aí abre a porta, a colega entra. Um vestido longo, cheio de brilhos. Tá. Que foi, amiga? Ai, hoje é apresentação. What? Não é festa, é apresentação. Então, cuidado com isso. Ah, hoje é apresentação, eu boto aquele colazão, né, balançando. Quando eu falo... Para onde vai o seu olho? Para o meu colar. Para o brilho do meu vestido, para o decote. Mesma coisa, né, o decote. Gente, hoje a minha parte... Pá. Então tem... Flavinha, ó, cuidado com esse decote na apresentação, viu? Não pode. Aquela, não pode na apresentação, né, Flávia? Só na apresentação, né, Flávia? Tem que ter cuidado. Mas a gente precisa, mesma coisa, a saia curta, né? Eu estou em uma apresentação. É como a entrevista de emprego. Quando eu faço esse trabalho, a gente acaba olhando tudo. De que forma esse candidato está vestido, né? De que forma ele está conversando, como é a aparência dele. Tudo isso eles olham, gente. Incrível como nós somos visualizados do início ao fim, né? Como é que está meu cabelo? Mesma coisa, você vem fazer uma apresentação, aí vem com aquele coque, chinelo. E aí, gente, qual é a minha parte? Né? E aí o professor olha, meu Deus. Ainda fica de chinelinho, né? Chinelão, maior que o pé. E eu tô lá falando da minha parte. É incrível como isso acaba te prejudicando. Prejudica, gente. As pessoas são muito visuais, né? Uma professora, eu só tenho chinelo. Venha de chinelo. Não tem problema não tô falando isso. Mas a gente precisa se preparar para uma apresentação. E a gente tem que estar o mais discreto possível. Porque o que precisa aparecer é aquilo que você está falando. Eu sei que hoje eu não estou muito discreta, né, gente? Nada discreta hoje, né? Mas eu procuro, quando faço minhas apresentações, hoje eu não trouxe, mas quando eu coloco um colar bem grande, aquele brincão, claro que você vai olhar para isso, né? Olha o brinco, que lindo, você vai ficar só no meu brinco, né? Aí alguns utilizam isso também como técnicas quando não quer dar aula, né? O aluno olha para outra coisa. E aí, gente, com referência à roupa, é importante que esteja de acordo com o seu estilo, mas que corresponda também o quê? A expectativa dos seus ouvintes. É claro, né? Se você vai fazer uma palestra, vai numa escola lá no interior do Amazonas, não tem noção você ir de vestido longo, né? Nem toda brilhosa. Você tem que estar de acordo com o ambiente que você vai, né? Cara de professora, cara de palestrante, tá bom? E aí, grupo... Por que o silêncio? Perguntas? Ele está de olho em vocês, hein?